Meu pai, ele chamava Augusto Mário França Fernandes. Meu pai era um barato, você ia adorar ele. Ele era um bom vivão, sabe assim? Ele era militar, ele era major do Corpo de Bombeiros, ele era bombeiro. E era um homem da noite, né? Tocava trombone, criou uma família no Bico tocando trombone, adorava boate, ele batia no peito, fui o primeiro carabetier de Belo Horizonte, que abria os cabaré, contratava mulheres e fazia essas coisas todas, e baile. E tudo. Ele tocava que hoje é o museu, né? Que antes ali era o Cassino da Pampulha. Ele tocava ali no Cassino da Pampulha, ele tocava na Rádio Confidência, ele tocava na Rádio Guarani, no Montanhês, ele tocava em circo e tocava na banda do Corpo de Bombeiros. Minha mãe era religiosíssima, de ir à missa e de obrigar a gente a ir à missa e confessar e comungar e aquela coisa religiosa mesmo, a minha mãe. Meu pai, com essa vida dele, noturna, militar, também tinha... Então eu criei muito assim, sabe? Uma personalidade muito assim, entre os dois extremos, assim, muito doido. Eu tive uma grande sorte de pegar um tempo em que a escola pública era uma escola de qualidade. Era uma escola boa, né? Eu estudava, você vê uma coisa, eu estudava naquele colégio Delfim Moreira, que tinha ali perto da Igreja São José, tem até hoje. Eu ainda quero ir lá naquele colégio. Dali eu fui estudar no Olegário Maciel, mas como meu irmão brigou lá no colégio, meu irmão era danado, Tadeu, ele era danado, ele arrancou a saia da professora lá. Aí ele foi expulso do colégio, aí papai também me tirou do colégio também. Eu fui estudar em colégio de irmã, minha mãe foi... o sonho dourado da minha mãe era eu ser irmã de caridade. Minha mãe me pôs para estudar num colégio, mas era uma loucura para eu chegar lá. Tinha que subir um morro para chegar num colégio. Nossa Senhora, não sei do que, lá no Padre Eustáquio, muito alto, não lembro mais o nome da escola, de irmã de caridade. Depois ela me tirou de lá, me pôs no Pio XII, de irmã de caridade também. Nossa, aquele então era insuportável. Muito chato mesmo. Aí eu falei com meu pai, eu não aguento estudar com irmã de caridade, não aguento mais, eu não quero. Aí papai me pôs no colégio Tiradentes. Porque aí juntou o útil ao agradável. O Tiradentes era de graça, ele não tinha que pagar a fortuna que ele pagava lá. E também eu era mais feliz no Tiradentes, apesar do regime militar, aquela coisa toda, que eles eram, né? Aí eu caio naquele regime militar. Já estava namorando. E era aquele inferno, namorado não podia que esperar 5 quarteirão depois que passava a escola. Que tinha passado a escola, 5 quarteirões para lá, que você encontrava com ele, ficava andando do lado, se despistando, se alguém estava vendo. É muito engraçado essas coisas que a gente fazia. A gente era formada, direcionada mesmo para casar. E embora meu pai, é a grande contradição que eu acho assim, na vida do meu pai, né? Que ele nunca me explicou isso assim. Mas é que meu pai era muito machão, principalmente com a minha mãe. Né? Ele fala, 40 anos que põe meu prato, não aprendeu a pôr meu prato. Eu falo, pai, mas você põe uma pessoa para pôr seu prato 40 anos e ainda já ruim. Vá pôr teu prato. Não se meta. Não se meta, entendeu? Sua mãe. Mas era uma coisa assim, ele era machão com essas coisas e tal. Mas ele não queria muito que a gente casasse. Não queria que casasse, ele queria muito que a gente fosse profissional liberal, queria muito que a gente estudasse. Que ele achava importante a independência da mulher. As filhas dele até, ele achava assim, entendeu? O Juscelino, para mim, foi um dos melhores presidentes que teve. Eu fui na campanha dele de prefeito, fui da campanha dele de governador. Eu lembro da campanha dele lá na Rádio Confidência, tinha um prédio assim do lado, ele falando que ia fazer a coisa das energias, não foi uma coisa da energia?
de meta de energia, aí foi caiu uma cascata de fogos, assim, de energia. Né? Eu lembro, essa gente criança, mas lembra disso, né? Que aquilo caía, assim, do prédio, foi como uma linda, eu já nunca tinha visto aquilo. E Milinha Borba cantando, eu era fã da Milinha. Milinha Borba cantando. Tinha aquele showmício mesmo, e ele era muito simpático. Simpático. Meu pai ia com a gente, meu pai era juscinista, minha mãe também. Ia lá, ia com... Ele tomava café, sabe? Um dia ele carregou a minha irmã do colo do meu pai. Então, assim, ele era um cara que ele sabia fazer as coisas, ele era carismático, era simpático, sabe? E fez coisas, ele fez casa popular, ele fez um monte de coisa que... Aí, quando eu falo, o Eduardo, Beto Paulo, gessolinista, não sei o quê, ele roubou esse buraco do Brasil, começa com o Juscelino. Eu falei, não me interessa, mas assim, depois que ele entrou, ó, a gente teve fogão a gás, geladeira, porque não tinha geladeira. Aniversário lá em casa era sempre a mesma coisa que fazia. Quando era aniversário, a gente já levantava sabendo, na alegria danada, porque lá ia meu irmão com um carrinho para a Antártica, vinha com 2 barras de gelo, minha mãe picava aquilo tudo, punha numa bacia, sabe? Aí ela fazia gelatina, manjar branco, punha tudo ali na bacia, cobria com uma garrafa de guaraná para cada um. Era o plano da gente, era casar, inclusive era noiva. Eu era noiva, eu tive um noivo 8 anos. Fazia bolinho, salgadinho, tudo que eu aprendia nos cursos eu fazia para ele, mostrava os bordados. Ele chegava lá em casa, ia jogar baralho com meu pai e eu ficava lá bordando. Bordando. Diz que eu passava a mão, benzinho, busca um café. Eu ia lá fazer um café, tá entendendo? E eu fazia curso de professora, eu estudava no Instituto de Educação, que foi uma outra escola que eu fui estudar. Eu estudei no Colégio Tiradentes, depois fui para o Instituto de Educação. Fiz curso normal. E aí eu terminei esse noivado com esse moço. Imagina você por quê? Porque eu fui numa maleta sem falar com ele. Saí da aula, encontrei com meu irmão, e aí meu irmão falou, tô tocando numa boate lá do Maleta, você quer ir lá me ver tocar? Eu falei, uai, vamos, né? Aí eu cuido forma, educar-se para educar. Cheguei em casa no dia seguinte, encontro com o noivo. Aí eu olho para a cara dele, feliz. Eu falei, adivinha onde eu fui ontem? Ele, aonde? Eu falei, no Maleta. Ele, que? Você foi no Maleta? Você está mentindo, você está brincando. Você não foi no Maleta. Não, você não fez isso. Eu falei, fui. Com quem você foi no Maleta? Eu falei, com o Tibério. O Tibério estava tocando lá. Eu não acredito que você fez isso. Foi um auê, foi um mês de briga até terminar. Meu pai falou comigo, tem um circo ali. Meu pai era major do bombeiro, né? Ele ganhou um camarote do dono do circo, deu um camarote para ele. Então, toda noite eu ia lá e tal. E meu pai me levou lá dentro, fui conhecer os trapezistas, não sei o quê. Namorei o trapezista. Aí foi uma coisa muito boa, porque assim, em um mês eu conheci todas as boates de Belo Horizonte. O trapezista me levou para tudo quando foi bar, inverninho, então, que tinha cinema, ele gostava de sair. Uma vida mais aberta, né? Eu já ia porque eu fiz cursinho lá, eu já ia porque eu tinha amigos lá. Então, assim, esses amigos que eu fiz na Livraria do Estudante. Tinha a Livraria do Estudante ali na Rua Tupi, que era uma livraria muito importante culturalmente, falando em Belo Horizonte, que era um ponto onde eu encontrava todos os escritores, diretores, que eu ia todo mundo para lá, artista, e era um local até de refúgio intelectual, assim, da época daquela ditadura violenta, era lugar que você podia ir para conversar. Na verdade, eu queria fazer direito, mas eu começo a namorar um rapaz nessa história que ele chamava Antônio Luiz Paixão.
Eu começo a namorar ele fala comigo, não vai fazer direito nada, direito, você não tem cara de direito não, vai fazer ciências sociais. E eu, através dele, fui fazer ciências sociais. Aí eu fiz o vestibular, passei, entrei para ciências sociais. Começo a sentir muito que é um curso muito intelectualizado. Eu começo a apanhar para cachorro, porque é uma linguagem muito rebuscada, termos que eu não conhecia, marxismo. E aí eu me refugiava muito no DA, o DA me alimentava muito. E os amigos também, que eu conversava e que iam me ajudando, né? O clima era duro. Lá na Faficha, você chegava lá... Quando a gente chegava na Faficha, uma vez a gente chegou na Faficha, já estava fechada. Tinha TFP da portaria ao 8º andar. Uma loucura. Loucura. Tinha muita coisa. E tinha os grupos políticos, quer dizer, e o DA concentrava muito isso. Tinha os diretórios acadêmicos nas universidades que concentravam essa coisa política. E eu começo a ir para o DA, e lá no DA teve até... A gente começa a levar artistas para lá, a gente levou o Oficina, né? Os artistas do Teatro Oficina iam lá conversar com a gente. E sempre os assuntos terminavam falando de política, né? O Gilberto Gil foi lá. O Dylan Beck foi com a Edith Barlina lá. Esse dia foi uma coisa, assim, maravilhosa, o Dylan Beck. Eu não concluí. Eu cansei. Sabe que me te dá uma canseira, assim? Porque, aliada a isso tudo, tinha uma coisa muito política. Era uma reação muito política também, mais do que moral, mais do que a gente queria também, de uma coisa de virar as mesas, tá entendendo? A ditadura tá forte, tá fodida, então vamos quebrar com essa merda. E aí, quebrava-se essas coisas, né? E quando você faz isso, você magoa pessoas, ofende pessoas, incomoda, mais incomoda do que qualquer outra coisa, né? E também já estava entrando naquela época do sem lenço, sem documento, eu já estava achando a vida hippie muito melhor, já estava achando essa coisa política muito chatos, e eu, sabe, nisso Caetano estava chegando lá de Londres, eu já resolvi que eu ia receber o Caetano Veloso, e fui para Bahia, e fui ser hippie, desde que eu saí da Faficha. Em 73, 74, por aí. Até a época que eu engravidei. Muito artesanato, bordei camisa, viajei o país inteiro de carona, para baixo, para cima. Na época da Faficha, eu fazia teatro no DA. Fazia o teatro jornal, que a gente fazia dentro do DA, sabe? Assim, que a gente teve muito envolvimento com o teatro oficina, principalmente. E aí a gente fazia uma coisa chamada teatro jornal. A gente escolhia os textos de jornal. E aí eu montava cenas que apresentava nos DAs, apresentava na sala de aula, nos corredores, coisas assim. Aí eu fui gostando muito de fazer isso, né? Quando meu filho estava com 4 anos, eu vou para São Paulo e levo ele. 82. 82. Vou morar lá numa oficina, vou para São Paulo e começo a trabalhar numa oficina com o ensaio geral do Carnaval do Povo, com o Zé Celso. Nisso eu descubro que estou grávida, porque ela tem uma vida tão agitada que eu nem vi que eu estava grávida. Um dia que eu falei, já era para minha menstruação ter vindo. Aí vai lá no calendário, papapá, que eu, puta, já está atrasado tanto tempo. Aí eu fiquei apavorada, né? Mas aí o que você vai fazer, né? Ele chama Francisco Moraes Terra, ele era jornalista, hoje ele não trabalha mais com o jornal, está aposentado. Quando o Zé Celso veio com o ensaio geral do Carnaval do Povo,
que era uma coisa tão política, assim, nas escadarias da Igreja de São José, sabe? Teve uma vez que a gente invadiu o refeitório da universidade para poder fazer teatro com as cozinheiras, mulher lá abrindo forno, aquelas máquinas de lavar prato, lavar aquelas travessas, né? E a gente, aqueles bandejão, e a gente fazendo teatro, cantando junto com eles, e eles adorando, eles ficaram emocionadíssimos de alguém se dignar a fazer alguma coisa por eles, a ir lá brincar com eles. Eles ficaram muito emocionados, assim. Isso me tocou, eu comecei a ver uma linguagem, um lado político no teatro que eu achava muito importante. Convivi com ele lá. Aí foi quando eu descobri que eu estava grávida lá no Zé Celso. Teve uma confusão danada, e o povo que eu já tinha um menino, e eles mandando eu abortar, você sabe como é que é? Aborta. E aí tem uma história que eu acho muito incrível, até contei para o Zé Celso. Zé, você lembra que o povo falando, você pôs a mão na minha barriga, assim, foi lindo. Ele me abraçou por trás, assim, segurou minha barriga e falou, não aborta, vai ser um artista, vai ser um criador, vai nascer no palco. E aí eu falei, não vou abortar mesmo, não. E aí ele virou um artista mesmo. Não nasceu no palco, igual eu te contei. Ai, meu Deus, quero saber da estreia do menino. Como é que foi? Ah, foi. Foi bom? Eu estou em Málaga. Mas funcionou tudo? A chuva funcionou? Tudo beleza? Tinha público? Ele gostou? Ele gostou? Tá, a hora que eu chego, depois eu ligo de novo, tá? Dá um beijo em todo mundo. Tchau. Ah, que beleza! Diz que Marília teve gente que até chorou com a interpretação. Ai, que bom! Que ótimo. Ai, que boba! Que boba! O Goethe, que é o Instituto, né, de Línguas Alemãs, ele traz o George e o Kurt para poder darem um curso de teatro para nós. Kurt Bildstein. Eles eram lindos, eram maravilhosos, assim, sabe? Era uma coisa dificílima, porque eles não falavam português, só falavam alemão. Nós não falávamos nada de alemão, só falava português. Tinha o Toninho e o Eduardo que falavam um pouco de inglês. Então, o Toninho e o Eduardo conversavam com eles em inglês. Mas nós não, eles tinham o texto em alemão e a gente em português. E a gente, assim que foi montado a Alma Boa de Sete Soares. Ele lia o texto em alemão e a gente lia em português, ele sabia o que a gente estava falando, e aí ele falava, e aí ele queria falar uma coisa com a gente, ele ia no dicionário. Então, o dicionário, ele pegava a palavra como eu queria, então ele falava uma coisa muito assim, não como teatro de putas. No final, ficou Eduardo, Wanda, eu, Toninho, e mais umas pessoas, que foi Regina Andrade, o Fernando Linares, quem mais que ficou? Acho que só. E eles vão embora para a Alemanha e nós fomos atrás do Goethe de novo. Aí que eu estou te falando, eu, Eduardo, fomos lá e falamos, não, nós queremos que vocês tragam os alemães de novo para ficar um tempo maior, para fazer um trabalho com a gente. A gente quer fazer um trabalho, continuar esse trabalho. A gente viu que era uma coisa boa. Aí eles voltam, o Goethe trazem eles, junto com a Universidade Federal, para o Festival de Inverno que teve em Diamantina, e eles vão para lá
E eles já dão um curso maior, um curso de teatro de rua, ensinam técnicas, nós aprendemos a andar em perna de pau, nós aprendemos a andar em várias coisas de perna de pau, cuspir-fogo. Nós montamos a Alma Boa de Sete Suan, estreamos, tal, foi um sucesso, acabou. Espetáculo lindo, lindo, lindo. Para nós foi uma riqueza, para quem viu foi uma riqueza. Acabou, os alemães voltam, não tinha produção para fazer o teatro. Eles diziam, nós estamos para onde agora? O que é que faz? Não tem nada. Não tinha. O que é que vão fazer? Aí sentamos, eles levaram embora as pernas de pau, era deles, tudo era deles. Eles foram embora e nós ficamos órfãos, totalmente órfãos. O Eduardo foi na minha casa e falou comigo, Tilda, nós precisamos fazer alguma coisa, vamos fazer um espetáculo, não sei o quê. A gente faz, eu tenho um baú de figurino e tal. Aí a gente vai para aquele... Você lembra ali na escola de medicina, tem aquele alojamento dos estudantes ali atrás, do Borja da Costa. Aí Eduardo abriu o baú, botou os figurinos todos na grama, assim, tinha um vestido de noiva, e falou, tem que ter uma noiva. Assim que foi o primeiro jantar. Tem isso, tem aquilo, foi então... E ele queria que eu fosse a noiva. Por eu ser mais velha, mais gorda, essa coisa toda, ele queria que eu fosse a noiva. E que seria mais engraçado, né? Porque a Wandinha é uma Julieta, né? Bonitinha, corpinho, magrinha, toda bonitinha e tal. Aí o vestido de servia era no Wandinha. O vestido de servia nem na minha coisa. Aí a Wandinha foi ser a noiva e eu fui ser o pai do noivo, porque a casaca me serviu. Então... Assim foi montado o nosso primeiro espetáculo. E a noiva não quer casar. Era uma noiva que queria casar, e tinha vários pretendentes que queriam casar com ela, eu era o pai que escolheu os pretendentes. E eles faziam para mim, não, casa sua filha comigo, porque eu faço isso, aí fazia mágica. E o outro pulava corda na perna de pau. Tinha mulher barbada, Fizemos em vários lugares. Viajamos com isso para o interior aqui de Ouro Preto. O Galpão nasceu na rua, nasceu viajando. A rua é completamente fascinante, porque ela é totalmente imprevisível. Você não sabe o que é que vem. Você não sabe o que é que vem da rua. Né? Entra bêbado, entra doido, entra de tudo. Depois que a gente estreia e a noiva não quer casar, incrivelmente o sindicato dos artistas, eles já compraram não sei quantos espetáculos, a gente já fez em diversos locais e fizemos. E aí começamos a vender para a prefeitura e não teve jeito, o galpão pegou. Aí depois de que fizemos isso, nós falamos, não, vamos agora fazer um espetáculo de palco. Nós começamos a fazer um de rua e fazer um espetáculo de palco. De Olho Fechado era uma brincadeira, é um texto do João Vianney, que é a história de um cara de 4 meninos que brincam de andar de olhos fechados. Ele começa brincando com a tia e resolve brincar de andar de olhos fechados. E aí ele começa a descobrir o cheiro, o tato, sabe? Ele começa a descobrir os sentidos. É uma peça infantil, que foi uma gostosura de fazer. Aquilo em colégio, você não tinha noção do que era aquilo. Os meninos enlouqueciam. A peça foi muito engraçada por causa dos personagens. Eles são muito engraçados, eles rolaram no chão, tudo. E aí fizemos o quê? Ó, pra você ver na ponta do pé. Era uma trupe que chegava na cidade e montava um circo. Esse circo, na verdade, era um circo muito fácil, era uma caixa preta. E aí dessa caixa começava a surgir histórias, personagens que dentro dessa caixa, e era tudo a gente mesmo que fazia. Então saía o mendigo e o palhaço, e a bailarina, saía a corista, saía mágico, saía policial e o camelô, saía vários personagens lá de dentro, era uma coisa muito interessante. O Arlequim foi um fracasso de público, sabe? Assim, não tinha, as pessoas não gostavam muito do Arlequim. Realmente tinha coisa do Arlequim que eu não gostava. Mas eu achava que eu acho até hoje que o trabalho do Toninho foi um trabalho belíssimo.
Ele fez um Arlequim maravilhoso, eu gostava muito do trabalho dele. Eu fiquei muito aquém do que o personagem podia dar, entendeu? Mas eu gostava desse, que era o principal, que era o Arlequim e o Damião. Quando não dá certo, pipoca, né? Sai um para lá, um para o outro. Blá, blá, blá. Aí o que ficou? Ficou Eduardo, Wanda, eu, Toninho. Aí nós 4 sentamos e falamos, não, vamos estudar comédia dell'arte. Fomos lá para o Teatro Universitário, fomos atrás do Paula Lima, que era um grande conhecedor e tal. E ele foi traduzindo e traduziu esse Canovaccio, a comédia da esposa muda que falava mais que Pobre da Chuva. Que esse título é nosso, mas era a comédia da esposa muda, que era a mulher que não falava, e o marido manda fazer uma cirurgia para ela falar, porque ele era louco para ouvir ela falar, meu amorzinho, meu pequeno queridinho. E aí eu acho o médico que faz uma operação louquíssima, que é o Toninho, faz uma operação louquíssima, e essa mulher começa a falar, e ela fala feito praga. E põe os podres dele para fora. Você roubou isso de fulano. Você põe água no leite. Você... E aí ela começa a detonar com ele, aí ele fica doido e manda o médico operar ela de novo. Aí o médico fala, não vou estragar uma obra de arte minha, mas eu posso resolver o seu caso. Aí ele falou, como? Eu faço você ficar surdo. E faz o marido ficar surdo. E aí o casal fica muito bem. Quando o médico quer o dinheiro, os dois vão lá, mate no médico. E ficam muito bem os dois. Ela fala e ele não escuta. Na época aqui estava muito na coisa da violência contra a mulher, da crime passional e tal. Então a gente faz o Foi por Amor, que era uma coisa da gente ter uma crítica para ser maior em cima da justiça, que falava que o cara matou foi por amor. Então era uma peça de 15 minutos, era um esquetezinho de 15 minutos, super ágil, que você fazia em bar, porta de cinema, saída de teatro, saída de show, saída de qualquer coisa. Você chegava e fazia, ele rapidamente fazia. Porque começava aquela discussão, você, que não sei o que, eu não fiz, fez esse senhor, eu não fiz, tal. Aí ele arranca o revólver, pá, e eu caio, pum, morri. Aí chama a justiça, aí vem o Eduardo, cego, manco na perna de pau. E cego, a gente bota o trem nele assim, e ele começa a falar da justiça, sabe? E aí ele, que essa mulher fez para esse pobre homem? Ele já começa defendendo o homem. E era muito bom, as pessoas adoravam a peça. Mas tinha 15 minutos. O Goethe comprou isso, na época comprou esse espetáculo. Ele comprou 8 espetáculos nós fizemos na Semana da Mulher, em diversos locais. A gente foi chamado até para cantar em casamento, para fazer isso no final dos casamentos, você acredita? O Corra Enquanto é Tempo também fazia parte dessa coisa brasileira também, que a gente começa a falar da religião. E pegamos essa coisa dos crentes que naquela época estava, hoje já está uma coisa até muito maior. Mas a coisa do crente, de como eles vendem, essa coisa do dinheiro, que é uma coisa que incomodava muito. E a gente pega vai fazer umas pesquisas com ele, descobrimos um pastor. A gente começa em tudo quando é igreja de protestante, lugar, coisas insuportáveis. Aí a gente chega, acha um pastor maravilhoso, um ator, assim. Ele ficava ali na praça, ali de frente da rodoviária, e lá um lugar de prostituta, de travesti, de muita coisa. Hoje está bem mais limpinho, arrumadinho, mas na época era um pardieiro. E esse pastor ficava lá, falando contra a prostituição, falando contra os travestis, pregando a religião e tal. E ele contava, ele representava, sabe? E a gente achou aquilo muito interessante, aquele pastor. Então foi dali que o Eide tirou a ideia do pastor, dele ser esse pastor.
E aí o Eide bota um travesti, em vez de ele botar uma prostituta, como a gente viu, ele bota um travesti brigando pelo ponto, porque também era isso que tinha lá. O pastor também brigava, era um ponto que ele ganhava dinheiro e as mulheres também ganhavam dinheiro e os travestis também. É uma briga de ponto, né? Irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. O Corra fez um sucesso enorme na França, fez um sucesso enorme na Europa, na Itália. Quando a gente volta da Itália, com o dinheiro que a gente ganhou lá, nós compramos esse galpão. Que não era assim, ele era imundo, era uma coisa. Mas esse chão aqui é dele ainda. A gente faz questão de preservar. Quando compra esse galpão, a gente começa a estrear, a ensaiar o álbum de família, segunda montagem com o Eide Ribeiro. O Gabriel Vilela, ele conhece a gente num festival de teatro em São João del Rei. A gente estava tendo um curso com Ulisses Cruz e Gabriel Vilela vai lá e a gente, então, tem esse primeiro encontro com ele começa aí da gente. E aí ele viaja para a Europa com um grupo lá depois e viu um pessoal lá estrangeiro, uns meninos, cantando "O marinheiro, marinheiro, marinheiro só, quem te ensinou a nadar". Aí Gabriel falou, quem que aprendeu? Onde vocês aprenderam a cantar essa música? Que era a música daqui, né? Aí ele falou, foi com um grupo do Brasil, um grupo que faz teatro, chama Grupo Galpão. O Gabriel falou, gente, eu vou trabalhar com esse povo. Ele vê os espetáculos da rua e chama a gente e fala, olha, eu queria, ele já tinha visto o Veraneio, falou, olha, eu queria dirigir um trabalho com vocês. O que para nós foi uma honraria, porque o Gabriel Vilela estava assim, a estrela do momento, todos os diretores, todos os atores queriam trabalhar com ele, todas as atrizes queriam trabalhar, estava uma coisa assim. Então, ele querer trabalhar com a gente falou, pô, que legal, quero que vocês ensaiam em cima daquela Veraneio. O palco vai ser a Veraneio. A gente já tinha feito um projeto de montar o Romeu antes, mas não deu certo, a gente partiu para outra história. Quando a gente já estava na boca da estreia, sem dinheiro, sem coisa, um espetáculo lindo, a gente gostando, chamamos a Celina Albani, que era secretária estadual, falando, Celina, você tem que ir lá ver, veja o que a gente já fez. Nós não temos muitos tão, Celina, ela foi lá ver. Aí ela ficou encantada. Aí ela foi contra a própria secretaria e nos deu, não sei se foi $5 mil ou $10 mil, eu não tenho ideia mais. Mas ela nos deu um dinheiro que deu para comprar todos os aviamentos, as madeiras para fazer o cenário e fazer o figurino, fizemos isso. E aí o Gabriel falou, e mais uma coisa, ninguém fala romance de amor aos gritos, aos berros. Né? Ninguém cochicha amor, né? A gente não cochicha amor. Ninguém fala, eu te amo, minha querida, ninguém. Aí eu vou querer microfone de fio. Microfone sem fio. Era caríssimo, era uma fortuna, o dólar, era aquela loucura, o dólar subia todo dia. Eu falei, meu pai, aquela doideira e nós estreamos devendo $12 mil. Quando a gente foi para estrear em Ouro Preto, a gente com esse sacrifício todo, mas a gente quis fazer uma coisa assim,
de adulto, de gente grande mesmo, sabe? Convidamos os críticos de São Paulo, do Rio, para assistir, daqui. E isso não, você convida, você tem que mandar passagem, você tem que dar hospedagem, você tem que ter restaurante. Você não convida ninguém para pagar as suas coisas. E isso tudo para nós era dívida. Mas fizemos com essa coisa toda aqui, acreditando, a gente acreditava. Eu amei o espetáculo desde que começou a fazer. Eu ia para casa feliz. Todo dia eu ia para casa feliz do ensaio. E quando a gente chegou lá, menino, tinha uma lua, a gente arrumando as coisas. Uma lua. E eu falei, amanhã a lua de Romeu. Ah, amanhã a lua de Romeu e Julieta. Vai estar lindo. Tá? Quando amanhece o dia chovendo. Aqui a chuva miudinha, chovendo. Chovia, e nós arrumando. Montamos, nós vamos fazer, não, já chovia 4 horas, isso já parou. 4 horas, isso já parou, não, vamos fazendo. E o tempo rolando, Chegou da hora que a gente tinha que entrar em cena. E a chuva não parava. E o público chegando, com chuva e tudo, e o público chegando e ficando na chuva. Aí chegou uma hora que nós entramos para a sacristia, botamos roupa, tomamos conhaque, que tinha que esquentar, tomamos conhaque, e o Gabriel chegou lá e falou, olha, eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é o seguinte, a gente entra para fazer o espetáculo. Se o público permanecer na chuva, a gente faz. Se o público for embora, a gente para, porque não tem sentido fazer espetáculo se não tem público. E nós entramos. Menino, o público não saía. E nós fomos fazer, eu deitada lá, assim, da hora que eu levo os tiros, que eu caio lá, assim, a chuva topo da minha cara. Eu falava, gente, isso é coisa de doido. Eu lembrava da mãe, sai da chuva, menina, aquelas coisas. Você tá fazendo a chuva. E eu olhava aquele povo todo na chuva, e a gente na chuva. Isso não é uma coisa de louco? Isso não é uma coisa de louco. A gente na chuva fazendo espetáculo. Mas foi muito. Quando acabou os instrumentos, estava tão encharcado que a bandinha não tocava. Não tinha como tocar. Tudo estava cheio d'água, sabe? Mas a bandinha tocou violentamente, passamos chapéu. E foi um sucesso. A crítica foi um estouro, assim. Sabe, assim, todo mundo adorou o espetáculo. Oh, por quem é desce dos céus, ó lua branca, essa amargura do meu peito, vai bem me arranca. Dai-me o luar da tua compaixão, ó lua bem. Aí já veio o cara do Sesc, que já contratou a gente para São Paulo fazer 12 espetáculos. Então, quando ele faz isso, você já paga um pedaço da dívida. Deu para pagar a gente, deu para a gente ganhar dinheiro e pagou uma parte da dívida. Aí depois a gente fez o Rio de Janeiro, pagou o resto da dívida. Falei, olha, não é que pagamos? O carro perdeu o controle, subiu em cima de um barranco, subiu em cima do meio-fio e desceu para um barranco, assim, foi caindo 100 metros para baixo. Eu só lembro dos barulhos, assim, minha cabeça já... Eu estava dormindo e todo mundo foi cuspido no carro e caindo. As pessoas foram sendo cuspidas do carro, entendeu? Eu fui a única que fiquei dentro do carro. Quando eu saí, eu não via Wandinha, eu não via nada. Eu ficava limpando o sangue assim, ó, para poder ver. Aí eu via Wandinha no chão e eu falava, Wandinha. Ela não me respondia. E eu vi que o estado dela era grave, porque ela estava assim, cinza, sabe? Ela teve uma hemorragia interna. Ela ainda viveu 3 dias no hospital, mas foi operada, mas não teve jeito. E ficou o João, e nós já estávamos na montagem da Rua da Amargura. Aí o Eduardo foi com o João para a Espanha, e nós ficamos ensaiando cantos, ensaiando coisas assim, tal, para fazer. O Eduardo volta e entra no espetáculo aos poucos, né?
Ele vai entrando e ele faz o Jesus. O Molière já foi, assim, uma vontade que o grupo teve de ter uma direção interna. Vamos desenvolver, né? E o Eduardo tinha uma vontade de dirigir, e a gente também queria ter, né? Então vamos fazer uma direção interna. E ele pegou o Molière, que eu achei muito bom, que é um texto belíssimo, né? Uma vida belíssima, que é uma vida de viagens, né? Ele viajou a França inteira fazendo teatro, naquelas carroças, né? Tinha registro de filho dele pelas várias cidades, de morte também, porque como nascia, morria também, se enterrando pela cidade onde ia, né? Casando. É muito engraçado assim, a vida das companhias, né? Que andava naquela época assim, nas carroças. E essa vida tão bonita, assim, e um cômico, né? E era uma vida mudou, que eles faziam as peças muito corridas, porque o rei queria, né? Tinha que deixar lugar na peça para o rei falar. O rei, na verdade, queria estar no palco, entendeu? Então é muito engraçado essas coisas assim. E a gente tinha uma grande história com o Molière. E a gente começa a pesquisar a vida dele. E aí fica mais apaixonada ainda, e aí montamos esse espetáculo. Não vai nunca para sua filha do convento. Ela tem que se preparar para o marido que eu escolhi. Ponto. E eu a proíbo de fazer isso? Ponto final. Mas onde é que nós estamos, hein? Uma sem vergonha de uma empregadinha, gorda e peituda desse jeito. Quer o atrevimento de falar assim diante do patrão? Opa. Quando o patrão não sabe o que faz, uma empregada sensata tem o direito de adverti-lo. Ah, sua insolente, eu acabo... O Rodolfo do Galpão, Rodolfo Vaz, ele vai para fazer um filme com o Cacá Carvalho. E nós somos convidados também para ir nesse filme. A gente gravou lá uma cena. E quando a gente é um pesadelo que o cara tem, a gente faz um pesadelo lá. E aí a gente fala, não, Cacá, a gente quer trabalhar com você e tal. Aí começa um namorinho, uma coisa de trabalho primeiro, assim, até que resolvemos fazer, e aí ele propôs. Aí ele começa a fazer o partido. E era uma época que ele estava fazendo novela. Mas foi um processo. Foi um processo trabalhar com o Cacá, belíssimo. E Cacá muito rígido, muito coisa, assim, muito sério, sabe? Aquela coisa do Grotowski que te falam, assim, que não é só cansar, é uma coisa da limpeza, sabe? Do gesto. Não tem caco, você não tem muleta, você não tem, sabe? Você não tem... Porque tem diretor que assim, o cara não consegue, bota uma peruca, bota um não sei o quê, bota um óculos, você entende? Desvia. Não. Não, o Cacá é uma coisa limpa, é a sua intenção, é dentro, é o seu sentimento, aquilo, é o que é ligado a você, é o que é ligado com o seu sentimento, com a sua memória. A sua memória, você passa a sua memória do seu sentimento, a memória emotiva, você transmuta aquilo no sentimento do ator, do personagem, sabe? Então, quando você chora o personagem, você chora você também. Quando você ri, você se ri. Você tem uma coisa assim. E aquilo a gente trabalhou um monte, a gente apanhou. É um cara que vai para a guerra, né? Uma época medieval aquilo ali, né? E o cara vai para a guerra, inocente, um menino de 15 anos, né? Sei lá quantos anos, mas é um menino, ele vai para a guerra, na pura inocência. E ele vai para a guerra como quem vai para Disneylândia, né? Vou brigar, vou partir do inimigo, matarei meus inimigos, não sei o que lá, a guerra, e vai. Só que quando ele chega lá, ele leva de cara um tiro de canhão que parte ele no meio. Parte ele exatamente no meio, assim, ó.
quando volta da guerra, volta metade. E volta metade má do sujeito. Só volta metade má. Então, como ele era totalmente mau, o Kaká decidiu que ele seria inteiramente mau. Então, ele é inteiro. E todos os outros personagens, porque uma hora são bons, uma hora são mal, fazem coisas assim, assado. Eles eram partidos, eu era partido aqui. Um lado é um personagem, outro lado era outro personagem. Vai viver o teu próprio deserto e fazer nele o teu lar, fazer o teu lar. Joga fora o livro, esquece a nossa peça. Aí, depois do partido, a gente monta um trem chamado Desejo, volta com a ideia de uma direção interna, aí é o Chico que dirige, ele faz um trem chamado Desejo, que a gente também brinca com essa coisa das companhias antigas, brinca com a coisa do cinema, a entrada do cinema, o ciúme do teatro, do cinema, sabe, a dificuldade de fazer cinema e de fazer teatro. Brinca-se com isso tudo, faz um grande deboche disso. Era uma peça muito divertida. Pode parar, o público foi todo embora. Senhor presidente, o senhor enlouqueceu? O público foi todo embora. Em 2000 acontece o seguinte, a gente é convidado para ir para Londres, para o Globe Theatre, apresentar o Romeu e Julieta, uma temporada de um mês, num teatro maravilhoso. E foi lindo, cara, foi igual subir num pódio, assim, sabe? Quando eu vi, porque na época do Shakespeare, eles têm uma bandeira, que eles botam uma bandeira, ou da comédia, era para o pessoal do outro lado do Rio, saber se era comédia ou tragédia que estava tendo no teatro. Hoje eles usam aquela bandeira para falar que país está apresentando ali. Lá só apresenta peças de Shakespeare, e tem que ser inglês, essa coisa. E nós fomos lá apresentar. Foi um sucesso. E na hora que subiu a bandeira, eu chorei. Eu não, quase todo mundo chorou, só eu não. Mas o público acabava carregando a gente. Recebia a gente com palmas, eles se divertiam. Eles riram muito, sem entender a peça. O depoimento deles, que tem no DVD, é maravilhoso, eles falando. Não entendo português, porém gostei muito do espetáculo. Muito bonito. Cada diretor novo que você trabalha
é um enriquecimento. O Paulo José, trabalhar com o Paulo José, você não sabe o que foi trabalhar com o Paulo José. Uma pessoa assim, né, da importância que teve o Paulo José, é de uma simplicidade, é de uma... A gente ia fazer trabalho de chão e rolava no chão com a gente. Você pensa que ele ficava aqui sentado, falando com a Dudu, de não, eu não sei o quê, eu quero isso, eu quero que eles trabalhem. Não, ele ia para o chão, ele rolava, ele esticava junto com a gente, carregava a gente, ele punha ele, carregava ele. Normal. Ele trabalhando como ator e fazendo, para falar como ele queria a música, como ele queria o trabalho de corpo, mas ele fazia tudo. Sabe, é uma coisa assim... E se você perguntar a ele uma coisa, pode ter certeza que enquanto ele não tiver certeza que você está entendendo, compreendendo, aproveitando coisa, ele não para de te ensinar. Ele vai falando, ele tá ali te ensinando. Muito lindo foi trabalhar com o Paulo José. O Roberto Lepage estava lá do dia do espetáculo, num dos espetáculos, e amou o espetáculo. Aí, quando ele foi chamado para dirigir o Circo du Soleil, tinha um personagem lá, e ele falou, eu vou fazer essa ama. E aí ele falou, e essa ama aqui? Ele falou, você pode escolher. Ele falou, mas posso escolher como? Aqui no Canadá, na América, você pode... Não, você pode escolher no mundo, onde você quiser. Ele falou, então eu quero a ama que fazia o Romeu e Julieta no Globo Theatre, lá do ano que eu fui lá, e toca eles a procurar isso. E acharam, e me acharam, e eu fui. Aí mandaram, fizemos teste e tal, e fui eu embora. E eu fiquei em Montreal. Foi maravilhoso. Conhecer a estrutura do Circo du Soleil por dentro. Sabe, é uma coisa enorme, é uma coisa assim, Projac, sabe? Galpões imensos, pé direito altíssimos, sabe? Tudo, tem toda a estrutura, eles trabalham com toda a estrutura, com tudo que você pensar. Tudo. Sabe, assim, segurança é a palavra. Segurança lá manda mais do que do diretor, do que tudo. Lá é um lugar que você monta os espetáculos. Passa por todos os exames médicos, treinamento, tudo é feito lá. Depois que você está treinado e o espetáculo montado, aí eles me levaram para Las Vegas, que é onde o espetáculo que eu ia fazer ia ficar. O show eu achava fantástico participar de uma coisa, sabe, que tinha sido concebido para ser o maior espetáculo do mundo. Ele foi concebido para ser o maior espetáculo do mundo. Ele tem 9 andares, assim, ó, de prédio, sabe, assim, de um buraco. E em volta tem as salas, que são as coxias, assim. Mas são 9 andares. Mas é ruim você ficar lá. Las Vegas é muito ruim de morar. É uma vida totalmente artificial, de boate e tal, sabe, essa coisa batucada, sabe, strip de homem, strip de mulher, e mulher do gel, e sutiã não sei o quê, essa bobajada. Não tem uma coisa cultural bonita, sabe, assim. Eu vi todos os shows, vi Celine Dion, eu vi Elton John, mas é só essas coisas que tem. Sabe, você não tem uma coisa cultural, não tem. Só diletantismo, só isso. Sabe, luta livre, luta de boxe, sumô eu adorei. Eu vi sumô eu adorei. Isso eu achei fantástico. Porque é uma coisa muito inteligente. É uma coisa de argúcia, sabe, gente? Não é, a força manda, mas não é a força. Chega uma hora que é muito ruim você fazer a mesma coisa, você não ter opinião, você não pode falar, sabe? Eles mexem no espetáculo, você vai achar ruim, não pode. É uma saudade que você não imagina. Você sabe o que eu vivia? Porque eu passava e-mail para eles todo dia, eles passavam e-mail para mim, Gilma passava tudo, eu ficava sabendo tudo que acontecia. Inês mandava e-mail para mim direto, eu sabia tudo que acontecia aqui, tudo eu fazia. O Eduardo foi lá me ver, foi assistir o show da estreia. Eu vim aqui também algumas vezes. Mas a saudade enorme, principalmente de trabalhar, sabe? Trabalhar junto, né?
E porque lá você só faz... Porque uma grande ilusão também que a gente tem é que o Circo du Soleil, que eu tive, e todo mundo que eu converso tem essa ilusão, que o Circo du Soleil é uma grande escola que você vai aprender, você tem a oportunidade de um grande conhecimento. Não, você não tem isso não existe. Circo du Soleil, vou falar claro, é uma multinacional, sabe? É uma multinacional mesmo, com tudo que tem. Ela quer pegar o quê? Ela pega atletas que saem de Olimpíadas, que não competem mais, que são atletas formados, que tem, né? Ela pega esses atletas e coloca ela dentro dos shows que ele quer que coloque, trabalhe. Então, você vai trabalhar dentro daquilo que você vai fazer. Então, não é possível que você fale, eu quero, eu, por exemplo, que legal, então eu vou querer aprender a fazer tecido, que é uma coisa que eu gosto muito. Não. Você não pode. Então eu vou querer... Não, você não... Você vai fazer aquilo que você faz. E é uma escada, assim, de chefe, chefinho, que você fala com esse aqui e fala, não, você não pode fazer. Mas eu quero fazer. Não. Deus que me diga, fulano até me acaba se eu souber. Você vai conversar com fulano, não. Só o Gui. Aí você vai no outro, aí você vê que não pode. Eles cansaram de falar para mim, Teuda, não é cinza, não ou é preto ou é branco. Eles não queriam que eu saísse, não. Eles não queriam que eu saísse. Eles me perguntaram, ligaram para mim, princípio do ano, do Canadá. Ligaram para mim para saber, Teuda, quero saber, você tem interesse em continuar, nós queremos saber de renovar seu contrato. Aí foi que eu falei que não. Perguntaram se era um problema financeiro, eu falei, também, eu quero ganhar muito mais do que vocês me pagam. No momento é uma questão de vida mesmo. É uma questão de vida mesmo. Eu falei com ela, porque eu vi um ator maravilhoso, um clown, de um espetáculo lá chamado, como é que é? Mister. Ele é um clown maravilhoso, ele escolhe um cara na plateia para ser o pai dele, fala, papá, e aí tudo que ele faz, ele fica em situação difícil, quando ele tem situação difícil, ele grita, papá, e o canhão vai lá no cara, entendeu? Então é uma coisa muito gozada. Mas ele faz isso 2 vezes por dia há 12 anos. Eu falei, eu não quero morrer. Está morto. Eu não quero morrer, eu quero fazer outras coisas. Né? A gente quer viajar, quer ver outras coisas, quer fazer outras coisas. Na época que a gente eram produções caseiras, né? Eu juntava meia dúzia de roupa, ia na casa de quentinho, igual eu te contei, a gente pegava isso, pedia maquiagem dos outros, que tem lá, botava o espetáculo na rua. Assim, hoje em dia, fazia uma boneca e ia procurar a coisa. Hoje em dia está mais bem profissionalizado isso e tal, então está difícil, você não consegue teatro, né? Se você não é registrado aqui, você não consegue produção, você não pega patrocínio, você não entra na lei de incentivo. Hoje você não consegue muito permuta, troca, essas coisas, porque você tem que entrar numa lei, você tem que receber o recurso através da lei. É uma coisa que de 2 mãos, porque ajuda muito, mas aí só quem tem determinados... Fecha, você entende? Porque só quem tem determinados recursos que entram, né? Quanto mais você tiver, mais chance você tem que seu projeto seja aprovado e que você consiga patrocínio. Mas eu continuo falando que tem que ter paciência, gente. Paciência para fazer teatro, dedicação mesmo. Não tem jeito. E se divertir muito. Se divirta, porque o teatro é para isso. Você tem que trabalhar com prazer, né, naquilo que você está fazendo.